Eu passava a palavra ao Edgar Palma, ao Dr. Edgar Palma, licenciado pela nova School of Law, peço desculpa, já ia indicar o nome antigo da faculdade, pela nova School of Law e atualmente mestrando em Direito, Forense e Arbitragem na faculdade e também um dos investigadores e juristas do Nova Consumer Lab neste momento, que o Edgar, tal como o Francisco, que falou antes, conheço há muitos anos, desde o primeiro ano da licenciatura em Direito, e portanto é um gosto especial, particular também, ouvi-lo hoje aqui. Tem a palavra, Edgar. Não disse o tema é a obsolescência programada, existe um dever de atualização do software, portanto um tema muito relevante e muito atual também. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos e agradecer também ao professor o convite. Como o professor disse, já são vários anos e pela confiança de poder hoje falar deste assunto que estou a investigar. Bom, como venho falar, como o professor disse, é a obsolescência programada e em especial a questão das atualizações. A obsolescência programada é uma prática que tem vindo a ser utilizada por alguns produtores e profissionais e empresas em que aplicam técnicas de uma forma consciente para reduzir o tempo de vida útil de um bem. O que obriga o consumidor a comprar novos bens, fazendo com que um bem que certamente deveria durar um período de tempo maior, dure muito pouco. Um dos exemplos mais paradigmáticos, que creio que toda a gente tinha conhecimento, é o exemplo da Apple, que lançou várias atualizações que se vieram a comprovar que colocaram em causa os iPhones, em particular os iPhones, que passaram a ter vários problemas. Pronto. A problemática que eu trago aqui foi uma problemática que surgiu enquanto eu fazia foi um problema que me foi colocado na linha de apoio ao consumidor que o Consumer Lab presta serviços e que eu faço esse atendimento, em que uma senhora ligou a dizer que tinha comprado um smartwatch, um relógio inteligente, de uma marca de luxo, smartwatch esse que tinha um sistema operativo Android, mas que era vendido como compatível com o iOS, com os iPhones e com Android. A senhora refere que passado 6 meses da compra do produto, sensivelmente, a Apple lança um novo produto e com isso lança também atualizações de software e passa, imaginemos, do iOS 1 para o iOS 2. E na sequência dessa mesma atualização, o relógio de luxo, que custou a módica quantia de 700 euros, há vários níveis, mas o mais caro, custa 700 euros da marca, deixou de funcionar, nem horas dava. E ela perguntou-me quais eram os direitos que tinha. Isto pode-se aplicar também a situações como smart TVs e impressoras e todos os aparelhos que se possam conectar com os telemóveis. Bom, a minha primeira reação, enquanto estudioso da área de direito do consumo, foi aplicar o Decreto-Lei 67 de 2003. Parecia-me que havia claramente havia uma situação de desconformidade, porque o produto não desempenhava basicamente o que diz aqui no artigo 2º, número 2, a linha D. Só que depois colocou-se-me uma questão que era: a marca publicitava que o produto era compatível com o iOS 1. Então, o iOS não ser compatível com o iOS 2 é um produto desconforme? Por exemplo, quando estava a pensar sobre o assunto, pensei na situação das PlayStation. Se eu comprar um comando para a PlayStation 3, obviamente que o comando não vai funcionar numa PlayStation 2 ou PlayStation 4. E, para além disso, a lei define, no seu artigo 3, que o vendedor responde perante o consumidor por qualquer falta de conformidade no momento em que o bem é lhe entregue. Bom,
esse produto foi entregue e só deixou de funcionar devido a um facto posterior, que foi o iPhone passou a ter internamente outro software a rodar. E nesse sentido, perguntei-me se isto poderia aplicar-se. Se era um facto que nós poderíamos dizer que se tratava de uma falta de conformidade ou não. Bom, estas questões todas, no final, levaram-me a uma conclusão assim a favor do consumidor, digamos, em que pareceu-me que havia desconformidade porque entendi que o relógio devia estar preparado para alterações de software e no caso da PlayStation tratavam-se de produtos diferentes, ainda que sejam uns diferentes, pronto. Nesse sentido, mas percebi que a questão das atualizações e destes novos produtos para os quais a legislação ainda não está pensada, não estava a satisfazer nas respostas. Então, coloquei esta questão a todos os meus colegas do Consumer Lab e foi aí que comecei a estudar este tema e que trago boas notícias nesse sentido. Surgiu, recentemente, surgiu ao nível... Desculpa, ao nível da União Europeia, foi considerado que este nível de proteção dos consumidores estava desfasado da realidade, que havia situações ao nível do mercado digital que colocavam em causa o mercado único digital porque colocavam em causa a confiança dos consumidores e, consequentemente, a coerência do mercado, e foram adotadas estas duas novas diretivas, 2019-771 e a 2019-770. Estas novas diretivas vêm tratar os problemas relacionados com a 770, vêm tratar os problemas relacionados com contratos de fornecimento de conteúdos ou de serviços digitais, nomeadamente quando se compra, por exemplo, um jogo, e esta diretiva também se irá aplicar quando for transposta para a legislação portuguesa, por exemplo, quando compre esse jogo através de uma pena USB, de um CD, também será um contrato abrangido pelo regime da 770. 771 é que vai ser o nosso principal foco de estudo aqui nesta apresentação, e que além daquilo que nós tradicionalmente podemos chamar como os bens corpóreos, que já se verifica que já se tem previsão legal através do regime legal que eu apresentei anteriormente, agora introduz uma novidade que é os bens com elementos digitais, que são exatamente aquilo que se trata um smartwatch. Aliás, isso pode ler-se na parte inicial da diretiva, no preâmbulo, nos considerandos, são dados exemplos de bens com elementos digitais, creio que é o 15º, em que se pode ler que os bens digitais poderão estar incluídos. E bens digitais são conteúdos ou serviços digitais que sejam fornecidos com os bens nos termos do contrato, independentemente dos conteúdos ou serviços digitais serem fornecidos pelo vendedor ou por terceiro, devendo estar incorporados ou interligados com esses bens de tal forma que a ausência desse conteúdo ou serviços digitais impediria os bens desempenhar as suas funções. Ora, neste sentido, neste caso, o nosso problema com o smartwatch efetivamente irá ser um problema que no futuro, após a transposição da diretiva, será tratado pela legislação que transporá a diretiva. O artigo 5º da diretiva 770, peço desculpa, só antes para elucidar um pouco melhor, imaginemos um carro, imaginemos dois exemplos básicos para perceber o âmbito da diretiva. Se comprarmos um carro que traz um sistema de navegação, um GPS, instalado, aplicar-se-á a diretiva 771. Se comprarmos um carro sem GPS, mas preparado para receber um GPS e comprarmos esse software a uma empresa, por exemplo, a TomTom, esse produto já será abrangido pelo 770, porque se consegue separar os contratos. De um lado teremos o contrato de compra e venda do automóvel e do outro teremos o contrato de compra e venda do sistema de navegação.
Como estava a dizer, na Diretiva 771, no artigo 5º, teremos tudo o que será aquilo que se deverá considerar como conformidade dos bens. O que a diretiva fez foi determinar os elementos que fazem parte dos contratos, nomeadamente no artigo 6º e 7º, que são os que nós iremos abordar mais profundamente, nomeadamente o 7º. E depois, a diferença entre os subjetivos e os objetivos, que também é uma novidade, é que os elementos subjetivos serão aqueles que resultam diretamente da relação consumidor profissional, e os objetivos serão aqueles que indiretamente fazem parte do contrato, porque não se pode, são razoavelmente esperados pelo consumidor. O artigo 7º, na linha D, demonstra a primeira, porque para mim foi claro, é a primeira grande preocupação, não é a primeira, mas a grande preocupação que se denota em termos da legislação a nível europeu quanto à obsolescência programada. Tanto que, como podem ler, coloca nos elementos de conformidade o que respeita à durabilidade. Nesse sentido, demonstra logo a sua principal preocupação com a obsolescência programada. Mas o principal novidade desta diretiva também, e é o tema central da nossa exposição, é a questão das atualizações. Bom, decorre do artigo 7º, número 3, que é o que está aqui presente, que existe uma verdadeira obrigação, vai passar a haver uma verdadeira obrigação contratual de informação e disponibilização de atualizações, que devem manter a conformidade que sejam necessárias para garantir a segurança. Bom, podemos nos perguntar que tipo de atualizações serão estas. Se formos ler o considerando 30, é lá dito que a obrigação é limitada à necessidade, não estando obrigado a melhorar ou a alargar as funcionalidades dos bens. Bom, devemos entender que as atualizações aqui em questão deverão ser aquelas que colocam o bem, que fazem com que o bem não fique desconforme, que mantêm a sua operacionalidade. Quanto à questão das atualizações de segurança, já nos parece que estas atualizações de segurança deverão ser sempre no sentido de melhorar, mas, como disse, ainda é um estudo muito precoce e irei tentar desenvolver isso, mas parece-me que ao nível das atualizações de segurança a tutela deverá ser um pouco mais exigente, porque a segurança dos consumidores, até porque ao nível informático cada vez é mais importante, exige isso mesmo. Muito bem. Só que estas atualizações dependem, têm prazos. Peço desculpa, deixem-me só afastar aqui. Sim. Devem ser, como poderemos ver, na linha A, sempre que seja vendido o bem digital e que seja vendido enquanto um ato único de fornecimento, imaginemos um computador que traz consigo um sistema operativo, nesse caso o prazo será aquele que pode-se razoavelmente esperar, dado o tipo de finalidade dos bens. Já o que resulta a linha B é o período em que se tratem relacionado com contratos em que estipula um fornecimento contínuo do serviço digital. Imaginemos que compramos um carro com um GPS e no contrato vem referido que o carro será sujeito a atualizações no período de 3 anos. Então, nesse caso, como vamos ver, aplicar-se-á o indicado no número 10, e o que o número 10 vai dizer é que o vendedor é responsável por a falta de conformidade do conteúdo ou serviço digital que ocorra ou se manifeste no prazo de 2 anos. Quer isto dizer que as atualizações terão sempre que, no mínimo, neste tipo de contratos, ser durante 2 anos, mas caso seja estipulado contratualmente um período superior, o vendedor ou o profissional terá, obviamente, que também responder durante esse período. Bom, parece-me que daqui decorre que
parece-me que aqui decorre é uma questão que esta norma tutela uma questão de expectativas. Porquê? Porque sempre que é informado ao consumidor que estas atualizações serão fornecidas durante um determinado período, o consumidor, passado esse período, não pode esperar, por isso deixará de ser necessário dar essas atualizações. Já quando esse produto seja medido como ato único e não seja de referir nada quanto ao período de atualização, já poderá decorrer um período muito superior a 2 anos. Às vezes, por exemplo, agora com a questão de frigoríficos, que têm uma parte de inteligente, computadores, já será uma questão que as atualizações já exigirão já terão uma exigência muito superior ao nível do período temporal. Aqui coloco duas questões. Se no contrato estipular um período de atualização de 3 anos, como disse, terá que ser durante esse período de 3 anos. Caso seja acordado um período de atualizações de software que serão fornecidas apenas durante o período do ano, terá que ser no mínimo, como vimos, 2 anos, e nesse sentido o período de atualizações terá necessariamente que passar a 2 anos, independentemente do que foi estipulado contratualmente. Nota para o facto que o consumidor não é obrigado a instalar estas atualizações, é um ónus que o consumidor tem. Contudo, o consumidor, se não cumprir esses ónus, o que irá acontecer é que o profissional deixará de responder perante qualquer desconformidade resultante disso mesmo. Nota que, para que isto se verifique, o vendedor terá sempre que informar o consumidor que a falta de atualização gerará falta de conformidade e que a não instalação ou a instalação correta da atualização pelo consumidor, e sempre que a atualização seja instalada mal pelo consumidor, o profissional também não responderá, apenas responderá se dever a deficientes instruções para a instalação. Bom, neste caso, após a transposição destas, terminando também, após esta análise breve e rápida do que nos espera no futuro em termos legislativos nesta área, poderemos dizer que na questão do smartwatch da senhora, ela iria ter direito à atualização, o produto seria desconforme e iria ter um dos direitos relativamente a essa desconformidade que estão previstos no artigo 13, e a grande novidade do artigo 13 relativamente ao artigo 4º do Decreto-Lei 67 de 2003 é que vai passar a existir uma hierarquia entre os direitos. Se antes se poderia pedir a resolução contratual como a opção que desejada pelo consumidor, como podem analisar, o consumidor tem direito à redução proporcional do preço nos termos do artigo 15 ou à rescisão do contrato nos termos do artigo 16, apenas nos seguintes casos, sendo que se deverá sempre dar preferência à reposição dos bens em conformidade, ou seja, à reparação ou à substituição, isto no sentido de a favor do negócio, para não utilizar o termo latino, de sempre proteger os negócios que são celebrados. Pronto, esta é a minha pequena exposição. Agradeço a todos os que estiveram a ouvir. Muito obrigado, Edgar. Um tema muito, muito interessante e uma exposição dentro da vastidão do tema também bastante clara. Tenho grande expectativa em relação a este artigo, que acho que, sendo, como será certamente dos primeiros em Portugal, e não há assim tantos também a nível europeu, poderá ter um grande impacto, porque eu acho que esta matéria vai nos próximos anos ser muito relevante. Eu diria que muitas questões de conformidade e desconformidade vão ser discutidas ao longo dos próximos anos em torno das atualizações ou não atualizações em torno do funcionamento do software. Portanto, muito obrigado, Edgar.